Página de número 107, início da unidade de número 3, a estrutura do aconselhamento e o desenvolvimento humano. Como se desenvolve o processo de aconselhamento? Quais os caminhos para a sua efetividade? Outro sim, como ocorre o desenvolvimento humano? Como as pessoas pensam na medida em que se desenvolvem e crescem? Não são perguntas filosóficas, basicamente são perguntas psicológicas e até médicas. Então essas perguntas dizem respeito ao que será tratado neste vídeo em particular. A compreensão destes fatores certamente ajudará o conselheiro ao melhor manejo da relação de ajuda estabelecida com o aconselhando. Vamos em frente, vamos entender exatamente o que isto tem a dizer para nós. Capítulo 1, a estrutura do aconselhamento. A quem pergunte, como se começa uma sessão de aconselhamento? Quem deve começar a falar? O que se deve falar? Como fazer perguntas de maneira que o aconselhando não fique constrangido? Quando é a hora de parar? De fato, essas dúvidas podem permear a mente do conselheiro, portanto, vamos apresentar algumas coisas nesse sentido a fim de que o conselheiro se sinta seguro e confiante para ajudar quem estiver, no caso, precisando dele. E tem muita gente precisando de conselho. A base. Inicialmente, o conselheiro precisa estar ciente e consciente de que depende da graça de Deus para ajudá-lo no processo de aconselhamento. Para que isso ocorra, ele deve recorrer à vida de oração e ao conhecimento da palavra. Essa é a base primária. A dependência de Cristo será salutar para que obtenha êxito no seu empreendimento de aconselhar o próximo. E isso você entende um pouquinho mais lendo a página 110 para quem tem o livro. Página 111. O local. Primeiro vimos a base, agora o local. Todo aconselhamento deve ocorrer em um lugar onde seja preservado o sigilo e a pessoa fique à vontade para expor o seu problema ou a sua necessidade. Para isso, cuidar do local é fundamental. Dificilmente alguém conseguirá ficar à vontade para abrir-se em um ambiente onde pessoas estão transitando ou que permita que a conversa seja ouvida. Então, o local tem que ser sigiloso e confortável nesse sentido de importunação até inconsciente de outras pessoas. O horário, página 111 ainda. Estipular horário para que os aconselhamentos aconteçam não é uma tarefa muito fácil, pois na realidade depende das condições e da disponibilidade do conselheiro, salvo exceção quando se depara com alguma questão de cunho emergencial. Porém, é salutar que o conselheiro seja prudente na sua missão. Espera-se que o aconselhamento ocorra durante o dia ou no período noturno, dentro daquilo que se é esperado socialmente falando. Momento do aconselhamento. O ato do aconselhamento em si, inicialmente, pode causar alguma apreensão, tanto no conselheiro e muito mais no aconselhando. Afinal, ele abrirá algo da sua vida e, de repente, o que trará é algo doloroso, um problema sério, um pecado que lhe tem causado extrema vergonha. Então, dentre outros até inclusive. Então, se a necessidade for uma orientação quanto a algum procedimento ou alguma escolha, pode ser que seja mais tranquilo, porém, boa parte das vezes não é. Por isso, o conselheiro pode e deve ser um facilitador para que as coisas fiquem mais fáceis.
Então facilite a questão do momento de se iniciar um aconselhamento. Na página de número 113, bem ao lado dessa 112 onde nós estávamos, para quem tem o livro, diz o seguinte, bem aqui no meio, quase ao final do último parágrafo: orienta-se que sejam feitas perguntas fechadas, pedem respostas diretas e muitas vezes curtas. Na maior parte das vezes as respostas são sim ou não. Por outro lado, perguntas abertas prolongam e permitem que, aconselhando, abra mais o coração, comentando sobre seus sentimentos e emoções. As perguntas devem ser feitas de maneira que o aconselhando as entendam em sua linguagem, para que a comunicação seja efetiva. Se perceber que o aconselhando não entendeu a pergunta, faça novamente de forma clara e objetiva. E aqui tem alguns exemplos de perguntas fechadas e abertas que nós, conselheiros, fazemos para os aconselhandos quando a gente iniciar o momento do aconselhamento, tá certo? Exemplo de pergunta fechada: você se sentiu feliz ou triste naquela ocasião? Pergunta aberta aqui: fale-me sobre como se sentiu naquela situação. Outra pergunta fechada: você já tentou resolver esse problema antes? Vocês estão entendendo as métricas das perguntas? Outra pergunta aberta: você consegue me falar sobre como vem agindo para resolver este problema? Então, na medida em que o processo está acontecendo, perguntar de forma pontual e sábia é fundamental, pois por meio das perguntas, conselheiro e aconselhando vão costurando ideias, entendendo fatos, pensando sobre os acontecimentos, interpretando emoções e sentimentos, dentre outros no caso. Página 114 continua essa explicação que eu acho importante. Página 115, instrumentos de coleta e registro de acompanhamento. Atenção, conselheiros. Quando um processo de aconselhamento tem início, é extremamente importante que o conselheiro faça um levantamento da história do aconselhado. Leve a sério o que ele está te dizendo. Se quiser, faça anotações, guarde sigilo, principalmente. Os dados devem ser coletados porque serão muito úteis na compreensão do quadro geral. Sendo assim, deve-se perguntar os dados pessoais dele, por exemplo, os aspectos que envolvem a história familiar, sobre saúde, características de personalidade, dentre outros. É importante sabermos disto, sim. Na página 116, encaminhamento. O conselheiro não pode ter a ilusão, a fantasia ou até mesmo a prepotência de achar que dará conta de todas as demandas e problemas. Observe, agir assim é atestar o despreparo e a imaturidade. Sendo assim, o conselheiro precisa fazer os devidos encaminhamentos quando se fizerem necessários. Se o problema apresentar uma condição médica, olha aqui surgindo um encaminhamento aqui, deve orientar o aconselhando a procurar o especialista. Ou seja, se a questão é emocional e demanda um aprofundamento técnico, deve orientar que se procure um psicólogo ou até um psiquiatra. Há um tabu no tocante ao uso de medicações prescritas pelo médico psiquiatra. Porém, é preciso pensar, se as pessoas tomam as medicações para tratar do corpo que estão abaixo do pescoço, por que não tomar, mediante a necessidade, remédios que atuam do pescoço para cima? Ou seja, na cabeça? A cabeça, porventura, não faz parte do corpo? O cérebro não comanda o corpo, não influencia nas emoções e sentimentos? É preciso rever conceitos. O remédio, se necessário for seu uso, deve ser visto como aliado no tratamento
e não como um inimigo no processo do tratamento. Que Deus dê sabedoria e graça ao conselheiro, a fim de que proceda de forma correta e glorifique o nome do Senhor. E para finalizar a questão da página 116 em que nós estamos, aqui vai mais uma questão para a nossa reflexão. Faça um resumo das principais etapas do processo de aconselhamento. Você que está anotando as ideias que nós estamos trazendo, mesmo pontos do livro, você que possui o livro, então faça esse resumo para você próprio, por assim dizer, para fundamentar o conhecimento que você está obtendo dessa matéria que é muito instigante. Compreendendo o desenvolvimento infantil. A infância é um dos períodos mais importantes da vida humana. É nela que são lançadas as bases que alicerçarão toda a existência de uma pessoa. Para tanto, é importante que o conselheiro saiba como se dá o desenvolvimento infantil, a fim de que possa não somente trabalhar com essa faixa etária, se necessário for, como para orientar os pais como proceder na educação dos seus filhos. O conselheiro também atua nesta área. E claro, para a gente atuar nessa área, nós temos que entender especificamente essa área e as pessoas que estarão inseridas na mesma. No caso, crianças, né? A infância e a Bíblia. Ao longo da narrativa bíblica é comum a presença de crianças. Há vários versículos no Antigo e no Novo Testamento trazendo referência direta à criança, conforme alguns exemplos, tais como Salmo 119, Provérbios capítulo 1, capítulo 22, capítulo 29, Mateus 18, Marcos capítulo 9, verso 36 e 37. Percebe-se a preocupação de Deus com esta fase tão importante da vida humana. Outro sim, o próprio Senhor Jesus, quando veio a este mundo nascido de mulher, Maria no caso, foi uma criança como todas as demais. Ele atravessou as etapas do desenvolvimento infantil, assim como todo ser humano atravessa. Em Lucas capítulo 2 e 52 está escrito da seguinte maneira: e crescia Jesus em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Olha o processo do desenvolvimento infantil do Senhor Jesus, como qualquer outra criança. Ora, esse versículo esclarece que a infância de Jesus aconteceu de maneira saudável, abarcando todos os aspectos do desenvolvimento humano. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus ele foi o exemplo vivo de como deve ser um sistema de desenvolvimento humano saudável. Uma criança deve atravessar estas, no caso, 4 áreas de crescimento: crescimento físico, emocional, social e espiritual. Além disso, ele mesmo, Jesus, no caso, atraía as crianças para si. Certa feita, ele disse aos discípulos, está lá em Mateus 19, versículo de número 14, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Em outra ocasião, capítulo Marcos 9, 36 e 37, Jesus falou da seguinte maneira: tomando uma criança, colocou no meio deles, dos discípulos, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Olha que coisa interessante isso. Então, conhecer a infância e cuidar dela, certamente deve ser prioridade da igreja, em especial dos pais, no caso, que são responsáveis por criar os seus filhos para que Deus criar seus filhos para Deus, haja vista que são herança dele. Salmo 127, verso 3 a 5 diz que os filhos são herança do Senhor.
E aqui tem fases do desenvolvimento, por exemplo. Página 118 nós estamos. De forma bastante sucinta, serão apresentadas características do desenvolvimento infantil, a fim de que o conselheiro tenha um conhecimento básico apenas aqui, queridos, e possa, a partir disso, aprofundar os seus estudos na área. Primeira fase, vida intrauterina. Primeira fase, vida intrauterina. Vocês entenderam isso? Vida intrauterina. Eu acho que só nessa expressão nós devemos ser aqueles apologetas contra a liberação de aborto. Vamos entender essa forma porque o Senhor ama crianças, tem um plano para elas e a Bíblia vai nos ensinar como a gente trabalhar na área de aconselhamento de crianças e de seus respectivos pais.